Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre Airbnb aqui nos Estados Unidos. Muita gente me perguntou isso lá no grupo fechado do Facebook e eu fiz um vídeo completo, preparei uma lista aqui completa dos itens mais importantes. E se você tem interesse em trabalhar nesse tipo de negócio aqui nos Estados Unidos, assiste esse vídeo até o final, porque eu trouxe várias dicas importantíssimas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar a ter sucesso nesse negócio. Eu também preparei um artigo completo sobre esse assunto, porque ele é muito tenso, ele tem vários detalhes. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso que eu estou te falando aqui no vídeo agora, entra no artigo, o vídeo vai estar aqui na descrição, para que você saiba tudo em detalhes do que eu estou falando aqui com você aqui no vídeo. Inicialmente, eu queria falar aqui o que é Airbnb. Se você nunca ouviu falar sobre isso, eu acho meio difícil, mas se você nunca ouviu falar, Airbnb nada mais é do que um sistema criado para que pessoas pudessem alugar quartos na sua casa para turistas que estão passando por ali ou pessoas que estão viajando a negócio. Enfim, é um aplicativo criado para compartilhamento de quartos, para compartilhamento de propriedade, locação basicamente. Um sistema alternativo ao que a gente conhece em relação aos hotéis. E o princípio básico disso nada mais é do que preço mais baixo. Esse é o foco. O guest, que é a pessoa que vai estar alugando, está pagando menos do que pagaria no hotel, e também o proprietário ou o host, né, que é a pessoa que está alocando o quarto ou o imóvel, ele também recebe um pouco menos do que receberia o dono de um hotel. E aí todo mundo sai ganhando. Então esse foi o conceito do que seria Airbnb. Eu queria falar para você sobre como funciona isso. É muito simples. Você basicamente tem que entrar no site do Airbnb, fazer o seu cadastro, ele é de graça, tá? Você tem que ter um imóvel para que você possa listar esse imóvel dentro do sistema do Airbnb, e você tem que saber basicamente se o local onde você está pegando o imóvel ou onde você mora, se você quiser alocar o quarto da sua casa, eles aceitam esse tipo de programa. Eu queria falar para você sobre como funciona esse sistema. É super simples. Basicamente você precisa fazer o seu cadastro no site do Airbnb, vou deixar o link aqui na descrição. Você tem que ter um imóvel para poder listar, né, para poder colocar para as pessoas locarem. Pode locar o imóvel completo ou o quarto, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E você basicamente tem que listar esse imóvel, ou seja, se cadastrar, ter o imóvel e listar esse imóvel para que pessoas eles comprem. E aí você deve estar se perguntando, e esse é um ponto bem importante que eu vou falar agora, quais são os requerimentos? Quem é que está qualificado para fazer esse tipo de processo? Basicamente a resposta seria todo mundo que faça o cadastro, que tem um imóvel, está qualificado. Porém eu queria trazer duas coisas importantíssimas aqui e que isso vai fazer total diferença em todo o programa, ou em todo o sucesso, ou em todo o plano que você tenha para esse tipo de negócio. O primeiro deles, você tem que ver se a lei da sua cidade ou do condado que você está, ela permite que você faça esse tipo de locação. Existem cidades que elas não permitem, ou elas permitem, mas elas são extremamente burocráticas e você tem que saber se a cidade permite. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, ele é subdividido. Você tem que saber se o proprietário do imóvel que você alugou, se você não for o dono do imóvel, você alugou de alguém, você tem que saber se esse proprietário ele aceita que você liste o seu imóvel no Airbnb, esse imóvel no Airbnb, seja a casa completa ou seja o quarto, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a vizinhança ou o condomínio, se eles aceitam esse tipo de projeto, esse tipo de negócio. Porque de nada adianta o proprietário aceitar, mas o condomínio que você está, ele não deixa que você faça esse tipo de negócio. Ou a vizinhança, né? o neighborhood, eles também não permitam, ou eles causam muito problema. A gente vai falar sobre isso para que você entenda e você saiba como fazer. Então, como funciona e o requerimento, eles estão bem ligados. É super simples, mas você tem que estar ligado a isso para que você não comece errado. Entendendo como funciona e quais os requerimentos para você fazer esse negócio, se você se encaixa nisso aí, se tudo que a gente já falou até agora, você se encaixa nisso, eu queria te fazer uma pergunta importantíssima aqui. Que tipo de host você quer ser? Ou seja, que tipo de proprietário desse imóvel no Airbnb você quer ser? Existem três possibilidades. A primeira delas eu chamo de casual. O que seria esse host casual? É uma pessoa que não faz isso como negócio ou como negócio principal. E é uma pessoa que, na verdade, ela aproveita, né, as oportunidades do ano. Às vezes, por exemplo, você tem uma casa em Miami ou em Orlando e aí está no final do ano. O final do ano ele é bem movimentado. Você não vai ficar em Miami, você vai viajar com sua família, por exemplo, para Califórnia, para Nova York, e a sua propriedade vai ficar aqui fechada. Então você aproveita esse final de ano e você aluga o seu imóvel no Airbnb. Ou seja, não é um negócio que você tem, você aproveita basicamente uma oportunidade, uma época do ano para fazer aquilo ali. Então esse é o primeiro perfil, você tem que saber se você se encaixa nesse perfil ou não. O segundo perfil é a pessoa que quer construir uma renda secundária ou uma renda complementar à sua renda principal. Então
Então essa pessoa, basicamente, ela trabalha full time nisso, ou ela pega propriedades, ela aluga propriedades não para morar, mas para dispor no Airbnb, para colocar lá dentro do Airbnb para que as pessoas estejam alugando. Porém, o foco dessa pessoa, ela não é em si o Airbnb. Ela tem outro trabalho, ela tem outra empresa, outra companhia. O Airbnb é uma parte secundária, é algo que ela faz como complemento. E por fim, se esse é o seu perfil e se você está buscando esse vídeo para entender um pouco mais sobre como você pode ganhar dinheiro com isso, é as pessoas que querem se profissionalizar dentro do Airbnb. São as pessoas que querem empreender dentro desse negócio como fonte principal de renda. É bom? É bom. Dá dinheiro, mas você tem que entender como você vai fazer isso, sobre isso que a gente vai falar agora nesse vídeo. Definindo que tipo de host você vai ser, eu queria falar para você agora várias dicas importantíssimas que vão te ajudar a definir a sua estratégia de negócio. A primeira delas é o que eu chamo de avaliar o mercado em que você está inserido. E dentro desse ponto, eu queria destacar duas coisas. A primeira, e parece simples, mas algumas pessoas elas não avaliam isso. Quanto você vai gastar para ter esse imóvel? E aí eu tô falando agora para as pessoas que querem se profissionalizar, tá? Não tô falando que você é dono do imóvel, nada disso. Você vai alugar um imóvel para colocar esse imóvel no Airbnb. Então, qual é o custo que você vai ter para poder pegar esse imóvel? Primeiro deles, você vai ter que locar o imóvel. Aqui nos Estados Unidos é bem comum, quando você loca um imóvel, eles pedirem um mês, um depósito e um último mês como garantia, ou seja, você paga 3 vezes o valor do aluguel. Se o aluguel for $1.000, por exemplo, você vai pagar $3.000 para entrar nessa propriedade. Você vai ter que avaliar os custos de manutenção desse imóvel versus o quanto esse imóvel ele vai render para você no Airbnb. E aí a gente entra no segundo ponto, que é avalie o mercado em que você quer investir, o mercado em que você está inserido. Busque propriedades semelhantes àquela que você quer alugar, com a mesma quantidade de quartos, com o mesmo tamanho em square feet, e veja quanto que as pessoas estão listando essas propriedades no Airbnb. Tem uma noção do valor médio da diária desse imóvel, quanto esse imóvel pode render no mês, e coloque isso numa tabela versus o custo do imóvel que você quer pegar, para você ter certeza que esse imóvel ele vai se encaixar dentro daquilo que você está querendo e que ele não vai dar prejuízo. Então parece besta, mas muita gente não faz isso, simplesmente tenta a sorte e não é bem assim que funciona. Então, passado toda essa fase, eu queria falar para você o seguinte: mexer com o Airbnb, mexer com hospedagem no Airbnb leva tempo, é algo que você tem que se dedicar. Se a sua intenção é ser o número 3 da lista que eu coloquei, que é o profissional, você quer ser um especialista nisso, você quer ganhar dinheiro com isso efetivamente, então você vai levar tempo, você vai ter que fazer muita coisa para que você consiga ter sucesso. Eu fiz uma lista aqui, vou estar dando uma olhada para que eu não esqueça de nada, mas eu fiz uma lista dos pontos importantes que você tem que saber para que isso dê certo. O primeiro deles é o seguinte: depois que você listar o seu imóvel, você vai responder muita pergunta. Várias pessoas que olhem o seu imóvel na listagem, eles vão perguntar para vocês se realmente aquilo que você está falando no imóvel é aquilo mesmo. Ele vai perguntar o que é que vem no imóvel, quais são os itens que você vai dispor no imóvel. Enfim, existem várias perguntas dos mais diversos tipos e você vai ter que estar ali sabendo responder, tendo tempo, paciência, para que você consiga responder tudo que estão lhe perguntando. Então, parece que é besteira, mas toma muito tempo isso e você tem que saber lidar. O segundo ponto é o check-in e check-out. Você tem que estar lá quando o proprietário ou quando a pessoa alocar sua propriedade no Airbnb para poder entregar as chaves, para passar alguma instrução se necessário. E você tem que ter ciência que quando essa pessoa sair, você também vai ter que estar ali para checar o imóvel. Então, entre a saída e a entrada de cada proprietário, você tem que fazer uma série de coisas no imóvel, como limpeza, como reabastecimento do imóvel. Você tem que checar se realmente está tudo ok. A depender do que aconteça, você vai levar um tempo para poder colocar de novo esse imóvel listado, então você tem que ter um cuidado em relação a isso. Então, o check-in e o check-out, que é a pessoa entrar, o guest entrar e sair, você tem que estar bem rápido nisso aí e tem que estar sabendo exatamente aquilo que você tem que fazer para ganhar tempo e não perder dinheiro, porque quanto tempo mais o imóvel passe sem ter ninguém, você está perdendo dinheiro. Nesse ponto, eu queria trazer algo bem importante aqui, que é a questão da vizinhança, que é a questão do proprietário. A gente já falou sobre isso, mas eu queria trazer isso como um ponto importantíssimo aqui. No movimento de check-in e check-out, a depender do local que você está, se você não conversou com o proprietário do imóvel antes de locá-lo, avisando que ia fazer esse tipo de negócio, ou você não checou que a vizinhança ela aceita ou não aceita esse tipo de negócio, você nesse processo de check-in e check-out, você pode ter muito problema. Tem condomínios que tem portaria, que tem porteiros, tem prédios aqui em Miami Beach, por exemplo, que, enfim, tem muito disso e eu já vi dar muito problema em relação a isso. Então, tenha em mente isso. Eu acho que o segredo desse negócio também está, ou principalmente está aí.
você ter um bom relacionamento, a harmonia entre o proprietário autorizar e a vizinhança, o condomínio que você quer fazer esse tipo de negócio, estejam ali trabalhando junto, né? Esteja sabendo aquilo que você faz, autorizem aquele tipo de processo para que você não venha ter nenhum problema. Então, quando eu falo de problema, por exemplo, você tem que parar as suas operações, a gente vai falar sobre isso, você ficar com o imóvel locado aí para o resto do ano ou com um contrato de leasing de um ano, sem poder locar esse imóvel no Airbnb. Imagina o prejuízo, porque você tem que pagar mês a mês. Isso eu estou falando para quem quer ser profissional. Pessoas que locam o imóvel só para isso, não é moradia, então é um prejuízo. Então fica atento a isso. Defina quem são os seus clientes. Isso é importantíssimo também. Saiba, na área em que você tem o imóvel, quem são as pessoas que vão estar locando aquele seu imóvel. Isso é importante porque você sabendo quem é a pessoa ou quem é o perfil dessa pessoa, não estou falando de uma pessoa em si, mas do perfil, você vai conseguir oferecer para ela aquilo que ela está buscando. E a melhor dica para isso é entender o local, entender o perfil, por exemplo. São pessoas que vão para aquela cidade só para fazer negócio, é uma cidade que ela é muito forte durante a semana para negócio, então seu perfil são pessoas de negócio. É uma cidade turística, que as pessoas vão muito para os parques, como Orlando, por exemplo, então é um perfil mais de família, geralmente, então você tem que. É outra estratégia. Enfim, entenda o perfil desse seu guest para que você consiga atender a expectativa dele. Se coloque no local do seu guest para que você consiga ter um bom review na sua propriedade, para que você consiga manter ela ocupada por mais tempo. E aí, se você não atende a expectativa do seu guest, você pode ter problema, porque ele vai colocar um review negativo nesse imóvel. A expectativa que ele tinha sobre o imóvel, se você mentiu sobre como era realmente o imóvel, como era o local do imóvel, ele pode ficar frustrado, porque muitas vezes o guest que está chegando aí, ele nunca visitou a cidade, por exemplo, a primeira vez que ele chega, ele só tem as informações que você passou para ele no seu imóvel. Então, tente ser o mais fiel possível no imóvel com a descrição do imóvel. Tenha muito cuidado com isso. Então esse é um ponto importantíssimo. Outro ponto que você tem que se ater antes de você locar o imóvel, ou se você tiver o imóvel, é saber o quão longe esse imóvel é de bares, restaurantes, parkings, de estádios de futebol. Isso faz toda a diferença, porque quanto mais perto, melhor, dependendo do perfil do turista que está alugando essa propriedade, porque ele pode ir caminhando, ele pode ir para um bar, ele não precisa pegar um carro para fazer as coisas que ele necessita fazer. Então isso é algo importantíssimo, isso é algo que você tem que ter em mente quando você vai fazer o seu negócio. Outro ponto importantíssimo que você tem que avaliar é: existem muitos hotéis perto da sua propriedade? Se tiver, tenha muito cuidado, porque geralmente quando esses hotéis eles têm muitos quartos disponíveis, eles fazem muitas promoções e você provavelmente não vai conseguir competir com o preço dos hotéis. Então é algo que pode atrapalhar a taxa de ocupação do seu imóvel. Então tenha muito cuidado com isso. Avalie se é bom você estar pegando muitas propriedades perto de hotéis que tenham muita demanda. Então esse é um ponto extremamente importante que você tem que ter em mente quando for pegar um imóvel no Airbnb. Outro ponto interessantíssimo que você tem que saber e você tem que estar atento é sobre a mobília desse imóvel. São os móveis que você está colocando ali. Por que isso é importante? Provavelmente você vai ter um volume de pessoas alugando sua propriedade muito grande. E se você tem um volume muito grande, essas pessoas vão estar usando os móveis da casa que você está alocando. Então, se você for depender da consciência do turista para usar bem, para não quebrar, para ter cuidado, você vai ter muito prejuízo, porque muitos não têm um cuidado como tem em sua casa, por exemplo. Então você tem que buscar móveis que não sejam caros, porém que tenham qualidade, que tenham durabilidade, para que você não tenha um custo de estar tendo que repor isso todo o tempo, porque está tendo avarias e porque não está legal. Então isso é algo que você tem que também estar muito atento para que você não perca dinheiro aí. E também não compre nada muito caro, porque pode ter problema. Evitem coisas do tipo: não coloque uma mesa de vidro nessa propriedade, por exemplo, porque pode quebrar, e se quebrar você pode ter problemas sérios, porque pode cortar alguém, para substituir é complicado. Então, enfim, busquem coisas, imóveis que sejam de boa utilidade, mas que não venham causar problema para você. E por fim, para fechar esse ponto aqui, tente colocar um aspecto visual dos móveis, à disposição dos locais, de uma maneira que as pessoas que estejam ali locando a sua propriedade, elas tirem fotos daquilo, elas postem nas redes sociais, elas deem um bom review para você do seu imóvel. Estimule a pessoa que está alocando a sua propriedade de colocar um review positivo, de colocar uma foto bacana,
Então, a disposição dos móveis na casa, a qualidade dos móveis, a beleza que o local está, a organização faz toda a diferença para que você ganhe bons reviews na sua propriedade. Depois que a gente falou de todas essas dicas e todos esses pontos que você tem que tomar cuidado ou prestar atenção, não esquecer de fazer, eu queria falar agora da parte mais importante de tudo que eu estou falando aqui. É a sua primeira listagem, a sua primeira propriedade. Arthur, eu nunca coloquei nenhuma propriedade no Airbnb, eu não sei nem como fazer, qual a melhor maneira de fazer. Se você é essa pessoa, eu estou fazendo essa parte aqui exclusivamente para você. O Airbnb, quando você coloca a primeira listagem da sua propriedade, ela muito provavelmente, isso acontece em 99% dos casos, ela vai mostrar a sua propriedade na pesquisa da área que você está entre as primeiras casas. Isso é estranho porque as primeiras casas elas aparecem quando elas têm muito review, quando ela tem uma taxa de ocupação alta, muitas pessoas falando bem sobre esse imóvel. Porém, o Airbnb ele te dá uma chance de, assim que você colocou no sistema propriedade, ela mostrar essa propriedade para várias pessoas, porque ela está entre as primeiras, para que você comece a alocar esse imóvel. Então, nesse gap, ou nesse espaço, né, que o Airbnb te dá de aparecer entre os primeiros, na sua primeira listagem, é a oportunidade perfeita para você impressionar as pessoas que estão buscando propriedade. Lembra aquele jargão que a primeira impressão ela é a que fica? Isso se aplica perfeitamente aqui. Coloque um bom título para a sua propriedade, coloque uma excelente descrição, coloque excelentes fotos, coloque uma descrição boa no seu profile pessoal dentro, no seu perfil pessoal dentro do Airbnb. Tome conta desse aspecto, porque as pessoas quando olharem isso e a sua casa vai aparecer entre as primeiras, a chance de você conseguir locar essa propriedade, esses quartos, por muito tempo é muito grande. E você vai ter um gap aí mais ou menos de 1 semana a 4 semanas para que sua casa ela saia das primeiras buscas e só volte quando você tenha bons reviews, muita gente locando, um preço bom. Então essa é a dica aqui que eu quero deixar, talvez a dica de ouro, é capriche nas fotos, capriche no título, na descrição. Tenha muito cuidado com isso, para que você consiga, nas primeiras semanas que a sua casa estiver ali pela primeira vez, conseguir o máximo de pessoas possíveis para alocação, porque é a partir daí que você vai começar a aparecer mais vezes entre os primeiros e entre as primeiras buscas. Então essa é uma dica extremamente importante, não esqueça sobre isso. E por fim, para fechar, não menos importante, não deixe o preço da sua propriedade ou dos quartos congelado. Não deixe ele ali parado com um flat rate, uma taxa única para todos os dias, para todas as épocas do ano. Fique atento ao mercado que você está, ao local que você está, para que você suba o preço quando tiver que subir e que abaixe o preço quando tiver que baixar. Um exemplo claro de baixar preço é, por exemplo, você tem uma casa que está perto de parques aquáticos, por exemplo, e a gente está na época fria do ano, muito provavelmente a sua taxa de ocupação ela vai diminuir porque as pessoas não buscam tantos parques. Então nessa época dá uma baixada no preço, dá uma ajustada de acordo com o mercado. Ou se você está em Miami, por exemplo, e está chegando no final do ano, todo mundo quer passar no novo aqui em Miami, esse é um momento bom para você aumentar o preço do seu imóvel. Então ou dos quartos. Então fique atento para essa mudança do mercado. O mercado está em constante mudança, as pessoas estão em constante mudança e você tem que acompanhar isso. Analise o seu concorrente. Como assim concorrente? Analise as casas que estão sendo listadas na mesma área que a sua, do mesmo tamanho de quartos. Veja os preços que eles estão colocando, veja o que eles estão oferecendo ali naquela propriedade para que você consiga oferecer pelo menos a mesma coisa que eles estão oferecendo ou melhor. O interessante é sempre oferecer algo melhor com preço melhor. Essa é a lógica do negócio. Essas são as dicas que eu queria deixar para vocês. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, deixa teu comentário. Se você tem casa no Airbnb, deixa teu comentário aqui embaixo. Se você já faz essas técnicas, me deixa saber. E se você é usuário como eu do Airbnb, escreve aqui embaixo dizendo que concorda ou não concorda com essas dicas que eu estou dando para vocês aqui. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.